Vamos lá. Êxodo 12. Êxodo 12. Eu tenho bastante leitura para fazer e nós vamos acompanhar passo a passo aqui em Êxodo 12. Quando nós falamos de Êxodo 12, eu tenho uma coisa interessante que eu sempre não está aqui, mas tem algo em Êxodo que me chama bastante atenção. Coloca aqui, por favor, não está aí para vocês, mas coloca aí, Êxodo 2, versículo 23. Muito tempo depois morreu o rei do Egito, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. Diga comigo, e o seu clamor subiu até Deus. Muda essa tradução, por favor. No decorrer de muitos dias, morreu o rei do Egito e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram. E subiu a Deus o clamor por causa dessa servidão. Eu não vou achar aqui agora, mas no capítulo 3, tem uma expressão que me chama bastante atenção. Que ela diz assim, diga comigo, agora o clamor de Israel chegou a mim. Depois de 400 anos. Agora. E esse agora me chama bastante atenção, porque eles passaram aproximadamente pouco mais de 400 anos gemendo. Mas houve um momento que o clamor realmente subiu. Por que tanto tempo? Só agora o clamor subiu. Porque certamente ali clamaram diferente. Ali se posicionaram. Ali clamaram da forma que deveriam clamar. E na sequência, olha lá, ó, pois agora, diga comigo, pois agora, o clamor dos israelitas chegou a mim. Tenham visto como os egípcios os oprimem. Agora. E quando o clamor chegou, o texto também diz que o Senhor desceu. Clamor subiu, o Senhor desceu. Diga comigo, clamor subiu, o Senhor desceu para livrá-los. Então, existem pessoas que dizem assim, eu tenho orado, mas que tipo de oração? Eu oro, mas que tipo de oração? Talvez orar, eles oravam, mas que tipo de oração? Realmente aquela oração que o Senhor diz, vocês clamarão a mim e eu vos ouvirei. Buscarão a mim e eu os ouvirei, quando me clamares de todo o vosso coração. É por inteiro, completos, pleno. Então, às vezes o problema de uma pessoa pode durar anos, décadas, e não obter resultado, mesmo a pessoa dizendo que crê em Deus. Aqui, foram mais de um século. Ali, 400 anos. É sério. E aí, talvez muitas pessoas dizem assim, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra, diga comigo, boa e vasta
onde manam leite e mel. Terra boa e basta, terra de abundância, aonde mana leite e mel. Então, essa parte não faz parte da leitura que eu ia ler, mas eu me lembrei disso agora. Por quê? Porque pode acontecer de pessoas estar passando por situações, por problemas, por aflições, por vergonha, por humilhação, e uma pessoa dizer que tem orado, que tem buscado, e até então a situação não mudou. Por quê? Porque tudo está realmente na maneira da pessoa clamar. O quanto ela está focada, o quanto ela faz com propósito, de propósito, com coração inteira, realmente está determinada, comprometida, ou há simplesmente um interesse. Volta lá, por favor. Disse o Senhor a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família e um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido, diga comigo, será macho de 1 ano, lê a palavra ali, sem defeito. E pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão carne assada no fogo, diga comigo, com ervas amargas e pão sem fermento. Eu quero mostrar uma coisa importante a você, preste atenção nos detalhes, porque eu sempre falo sobre isso, eu nunca conto história bíblica para você. Viu? Nunca vem porque talvez você diga assim, tem pessoas que falam assim, ô bispo, tem estudo bíblico na igreja? Tem, você está participando de um agora. Isso é estudo bíblico, mas mais do que estudo bíblico, é você pegar a essência, o espírito da palavra, porque quando você não pega o espírito da palavra, você fica só com a história, nada muda na sua vida. Mas quando você pega o espírito, consegue entender, e você recebe isso, entende os detalhes, e realmente coloca em prática na sua vida, é quando você vive a mesma coisa, como nós temos falado, o Espírito Santo tem falado conosco nos últimos dias. Deus faz de novo. Deus faz de novo as mesmas coisas que Ele fez no passado em nossas vidas. Então, eu disse para vocês, foram 400 anos de humilhações, 400 anos gemendo, 400 anos de vergonha, 400 anos maçando tijolo, trabalhando em olaria para os egípcios, sendo humilhados debaixo de cargas pesadas, e eles realmente queriam a mudança, queriam a libertação. Quando clamaram diferente, clamaram com uma força maior, clamaram talvez com uma sinceridade maior, e o clamor subiu até o Senhor. E aí Deus levantou Moisés, e Moisés vem e se apresenta a Faraó, e aí vem toda aquela situação das 10 pragas do Egito que a gente conhece, mas quando chega na última hora, na última praga, quando Faraó realmente endureceu o coração, não permitia que o povo saísse, então veio essa direção. Vocês vão matar um cordeiro, um cabrito. Presta atenção nos detalhes. Deus desceu para livrar, para colocar numa terra boa, certo? Terra que mana leite e mel, certo? Só que tem a responsabilidade de vocês antes de sair. Antes de sair dessa vida amarga, de sair dessa escravidão, dessa vergonha, dessa humilhação, dessa situação caótica que vocês estão, vocês vão fazer isso. Então, na mesma noite, vocês
comerão a carne assada no fogo. Daqui a pouco eu vou voltar detalhe por detalhe, porque cada palavra aqui tem um sentido. Diga comigo, com ervas amargas, também tem um sentido. Diga comigo, e pão sem fermento, também tem um sentido. Exatamente dessa forma. Então, vamos lá. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Diga comigo, cabeça, pernas e vísceras. Meu Deus. Cabeça, perna e vísceras. Seria uma coisa fácil? Não. Não seria. Não seria. Projeta aqui para mim o sentido de cada... Diga comigo, cordeiro de 1 ano. Diga inocência e pureza. Primeiro, você não oferece a Deus qualquer coisa, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. E o que é oferecido a Deus é puro. O que deve ser oferecido a Deus é puro. E Deus quer pureza, Deus quer inocência. Não era qualquer tipo de cordeiro. Era de 1 ano. Era puro, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Nós lemos lá, sem defeito. Foi isso que nós lemos? Sem defeito. Passa. O fogo simboliza juízo, purificação. Não era cozido, era realmente no fogo. Não era na água, não era de outra forma, senão no fogo. No fogo. É importante lembrar a cada um que nós como cristãos e servos, você sabe que nós somos como o ouro. O ouro, ele é refinado aonde? No fogo. E quanto mais fogo, mais puro. Quanto mais fogo, mais puro. Quanto mais fogo, de mais qualidade. Quanto mais fogo, de maior valor. No fogo simboliza juízo, purificação e sacrifício. Passa. Fermento. Sem fermento. Diga comigo, malícia, corrupção e pecado. Todas as vezes que você lê sobre fermento na Bíblia, você vai estar falando sobre malícia, sobre corrupção e pecado. O fermento não faz parte da nossa vida. A malícia não faz parte da nossa vida. A corrupção não faz parte da nossa vida. O pecado não pode fazer parte da nossa vida. Passa. Ervas amargas. Arrependimento e mudança. Você sabe que por muito tempo foi ensinado a Israel que preparasse pão, um pão produzido com ervas amargas. Por quê? Para que todas as vezes que eles colocassem aquele pão na boca, e eles mastigassem, e o amargo tomasse conta do seu paladar, era para que eles se lembrassem de onde Deus os tirou. Do tempo de amargura, do tempo de servidão, do tempo de escravidão. E isso era realmente, essa prática seguiu depois. Essa prática seguiu. E isso é uma coisa importantíssima. Eu penso que de tempos em tempos todo mundo deveria, não literalmente, né, mas poderia ser literal realmente. Produzir um bom pão com ervas amargas e morder esse pão, e quando o amargo tomar conta do seu paladar, é para que você se lembre do tempo de dor, do tempo de vergonha, do tempo de humilhação, de onde Deus te tirou, porque é muito fácil sair, é muito fácil, depois que você saiu, você se esquecer de onde saiu, de onde Deus te tirou, se esquecer quando você estava gemendo, padecendo, sofrendo, envergonhado, humilhado, e já não dar o devido valor, não honrar a Deus como deveria honrar.
É muito fácil. A grande maioria se esquece de onde saiu. E nós não podemos nos esquecer de onde saímos. Passa. Sem defeito, precisamos oferecer a Deus o melhor. Chega de coisas, atitudes defeituosas. O engraçado é que nós somos bons para cobrar e ruins para dar. Somos bons, nós queremos o melhor, mas nós não damos o melhor. Sempre queremos o melhor, mas infelizmente muito poucos aprenderam também a dar o melhor. E lembrando que tudo que nós damos é o que nós recebemos. Não vamos receber nada diferente daquilo que temos dado. Somente pelo sangue de Jesus somos livres do mal da destruição. Lembra que o sangue era para ser passado nos umbrais, no contorno das portas, em cima e nas laterais, porque o sangue, o destruidor, o anjo da morte ia passar, o anjo da destruição ia passar, e aonde houvesse, quando ele passasse e visse aquele sangue, então ele passaria por cima e ali ele não entrava. Ah, isso é tão atual. Isso é 100% atual hoje. Porque hoje o sangue desse cordeiro representa o sangue de Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Cristo também deve estar passado nos umbrais, na porta do nosso coração. Nós devemos estar cobertos com o sangue do Senhor, para que o anjo destruidor que tem arruinado com a vida de muitos lá fora, não consiga, saiba que quando ele passar, ali tem uma marca, na tua vida tem uma marca, na tua casa tem uma marca, na tua família tem uma marca, a marca do sangue de Cristo que está sobre vocês. Amém? Tudo deveria ser consumido. O que não fosse comido seria pelo fogo do sacrifício. Apressadamente. Porque vocês devem fazer isso apressadamente. Diga comigo, prontidão. Deveria haver prontidão. Páscoa. Passagem, ritual inteiro. Páscoa, passar por cima. Talvez você não leu, eu vou voltar e vou ler com você tudo, porque cada palavra que nós lemos tem um sentido. Cada uma delas. E hoje não tem, nós queremos a nossa Páscoa, nós queremos essa passagem, a passagem da escravidão para uma vida nova, a passagem da escravidão, sair dessa vida amarga, dessa vida gemendo, padecendo para uma vida nova. Mas não é de qualquer jeito. Nós precisamos entender, o Senhor disse, olha, eu desci para livrá-los e para colocá-los numa terra boa, numa terra que mana leite e mel. Mas antes de vocês saírem, vocês vão fazer isso. Passa, por favor, e eu vou voltar lá. Passar por cima, inclusive, de poupar e proteger. Israel, diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família e para cada casa. Se a família for pequena demais, para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, diga comigo, de 1 ano, sem defeito. Grave a palavra sem defeito. Grave a palavra sem defeito. Sempre certifique-se que o que você tem dado a Deus é de extrema qualidade, sem defeito. Porque o que tem defeito não era recebido, como não é. Sempre, se fosse com defeito, ele não aceitava. Ou pode ser um cordeiro ou um cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol.
Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, fogo da purificação, diga comigo, com ervas amargas e pão sem fermento. Pão sem fermento, tira o fermento da vida, tira o pecado da vida, tira a corrupção da vida. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, diga comigo, pernas e vísceras. Será que seria uma coisa fácil comer vísceras? Porque dentro dessas vísceras estavam até o intestino. Não seria uma coisa fácil. Mas aí é uma questão de fé. Vocês querem sair? Vocês querem a passagem? Primeiro, a proteção sobre a vida de vocês. Aonde o destruidor tem entrado, na sua casa não vai entrar, na sua vida não vai entrar. E vocês querem sair dessa vida humilhante, vocês querem sair dessa vida de escravidão, e vocês querem ir para uma terra boa, terra que mana leite e mel, uma terra abençoada. Então, antes de saírem, vocês vão fazer isso. Por isso, eu tenho trazido para vocês aquelas colocações. O que precisa cessar? O que tem que parar? O que já passou da hora? O que não pode mais fazer parte da sua vida? Porque vida nós só temos essa. E eu vou dizer uma coisa importantíssima, porque boa parte das pessoas hoje perderam a fé. Por quê? Porque muitas pessoas têm perdido a fé, porque não tratam a fé com a devida seriedade, as coisas de Deus com a devida seriedade, e quando não vem acontecer na sua vida, acha que é tudo mentira, que não é verdade, que não é verdadeiro, ou que Deus tem algo contra ela, ou que ela não é merecedora, mas a verdade é que muitos não têm feito aquilo que Deus tem orientado, tem direcionado. Eu quero a passagem, eu quero uma vida nova, mas não quero fazer o que Deus manda. Eu não quero fazer o que Deus tem me orientado. Eu quero estar guardado, protegido, o destruidor não entra na minha vida. A maior parte, o que tem acontecido lá fora, pessoas, famílias destruídas, empresas destruídas, casamentos destruídos, pessoas sendo destruídas, porque o anjo destruidor tem passado e tem devastado com a vida de pessoas. Eu não quero passar por isso, mas eu não quero viver uma fé diferente. E é justamente vivendo uma fé diferente. O anjo destruidor estava passando como o anjo destruidor está passando lá fora. E aonde está a diferença? Justamente na obediência. Numa fé obediente, fé com obras. Eu não posso ser ouvinte, eu tenho que ser ouvinte praticante. Porque se eu sou simplesmente ouvinte, eu sou aquele que estou com a casa edificada na areia. Mas se eu sou ouvinte praticante, eu sou aquele que a casa está edificada sobre a rocha. Vai vir tempestades, mas aonde está caindo, a minha não. Aonde as tempestades têm destruído, a minha não. Porque a minha vida está edificada sobre a rocha. Amém, pessoal? O que nos chama a atenção é, eu estou tirando vocês dessa terra, mas antes dela sair, antes de vocês saírem, vocês vão fazer isso. E o que seria comer? Não comam a carne crua, cozida nem em água, mas assada no fogo, purificada. Cabeça, pernas e vísceras. Não seria uma coisa fácil de comer. Não seria uma coisa fácil. Só que fazer aquilo que Deus estava mandando, os tiraria daquela vida de escravidão. Os tiraria da vergonha, da vida amarga. Porque eu falo amargo porque o texto diz que a vida deles estava amarga. Os egípcios amargaram a vida deles. E aí vamos lá, vamos seguir. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair.
Diga comigo, prontos para sair. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Como nós falamos, prontidão. Comam apressadamente. Diga comigo, esta é a Páscoa do Senhor. É a passagem. É a passagem. Passa. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Diga comigo, a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Você vê que aquele sangue era um sinal, era uma marca do qual a praga da destruição, o anjo destruidor, ali não tocaria, não atingiria. Hoje não é diferente. Hoje é a mesma coisa. Como disse, o Senhor é a Bíblia diz isso no Novo Testamento, que o Senhor é a nossa Páscoa. E não só, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando nós realmente nos submetemos à vontade de Deus e fazemos aquilo que Deus tem nos orientado, é isso, nós estamos guardados, protegidos. Vamos lá, passa. Este dia será um memorial que vocês, diga comigo, e todos os seus descendentes celebrarão como festa do Senhor. Vocês e todos os seus descendentes, isso ficaria como um registro, como um memorial, do qual não somente eles, mas as gerações futuras aprenderiam, comemorariam, seriam edificadas através desse feito, através dessa obra. Nós sempre falamos que projetos como este, pode ver que a igreja quando nós encerramos um propósito, nós nunca recolhemos. Ele fica com você. Porque cada projeto deste é um memorial que você guarda para que você possa amanhã apresentar aos seus filhos, aos seus netos, mostrar como um documento que mostra o que Deus fez na tua vida, cada experiência importante que você teve com Deus, cada experiência poderosa que você teve com Deus, as obras de Deus na tua vida, e isso vai servir para edificação da fé, edificação, fortalecimento e crescimento dos descendentes, porque a obra de Deus não é só com você, não é só na sua vida. Hoje, infelizmente, não só tem acontecido da nova geração de pais serem pais fracos, não se ofenda comigo, tá? Isso é uma realidade constatada. Hoje a geração atual é uma geração fraca, homens fracos. Hoje os homens, tem vindo uma geração de pessoas, não só homens, mas pais fracos. Hoje os filhos são mais fortes do que os pais. E se nós não vivermos uma fé, realmente uma fé bíblica, uma fé verdadeira, aquela fé com depoimento, com testemunho, com memoriais, influenciando a nossa descendência, também no futuro a descendência será como qualquer outro lá fora, não vai viver essa fé, não vai crer no mesmo Deus, não vai reverenciar o mesmo Deus. Por quê? Porque não tem sido ensinada. Isso até hoje é celebrado, esse feito, essa Páscoa até hoje é celebrado no meio de Israel. Eles comemoram até hoje não só as experiências atuais, mas as experiências do passado. Como eu vou, os meus filhos, eles vão aprender a temer ao Senhor, a viver uma fé com quem? Com quem um filho aprende? Com os pais. Se você acha que porque você vai colocar numa escola
cristã e vão ensinar, você está equivocado. Vão ensinar letra. E olhe lá, ou vão ensinar errado. Os pais ensinam os filhos. Os pais contagiam os filhos. Os pais dão testemunhos para os filhos. Os pais mostram os seus memoriais para os filhos. Somos nós, como pais, que mostramos os nossos memoriais. Onde eu estava, por onde eu passei, como eu busquei a Deus, como Deus me tirou de onde eu estava. Filho, se você quer ser bem-sucedido, se você quer uma vida realmente alicerçada, abençoada, se você quer um futuro certo, então reverencie a Deus, tema a Deus, viva uma fé verdadeira, não brinque com as coisas de Deus. Está aqui, papai, a vida do papai, a vida da mamãe, só mudou a partir do momento que nós nos entregamos, que esse sangue realmente entrou em nossas vidas, e assim por diante. Não era só para eles, olha o que Deus fez questão de falar. Este será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa do Senhor. Celebrem-no como decreto, o que está escrito ali? Como decreto perpétuo. Às vezes a gente fala assim, onde eu tenho errado? Às vezes Deus não é lembrado nem em casa. Nós temos falado tanto sobre isso. Sua casa tem culto de ação de graça? Para quê, bispo? Para que serve culto de ação de graça? O próprio nome está dizendo, né? Ação de agradecer. Deveria. Todos deveriam. Porque nós temos motivos para agradecer. Talvez a nossa vida não está onde nós gostaríamos, mas já estamos bem longe de onde estávamos há um tempo atrás. É verdade ou não é? Ou se não está onde gostaríamos, também temos que chamar a responsabilidade de ser autorresponsáveis e dizer realmente o que eu tenho feito para que realmente Deus cumpra na minha vida aquilo que eu tenho almejado, desejado. Mas todo mundo deveria ter. Para exemplo, memorial, ensinar, como um ato de fé, de reconhecer a Deus, orar juntos, fortalecer a fé, a comunhão dos nossos, ensiná-los a caminhar na fé, e hoje isso tem enfraquecido, o amor das pessoas tem esfriado, não só em relação a Deus, mas você pode prestar atenção que hoje a relação familiar está bem frágil. Os filhos hoje amam mais estar com os amigos, mais com as pessoas de fora do que com a própria família. Passa. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do 1º ao 7º dia, será eliminado de Israel. Novo Testamento, fermento significa pecado. Novo Testamento, corrupção. Tira o fermento. Tira o pecado. Tira a corrupção. Tira aquilo que vai contaminar, que vai prejudicar. O que é importante em nossas vidas? Quando nós falamos, como tanto temos falado, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham. Abundância, quantidade excessiva mais do que necessário em tudo. Prosperidade, diga comigo, ausência de necessidade. Todas as áreas da vida, todas. Sua vida sentimental, tua saúde, teu financeiro, tua vida familiar, tudo na tua vida está equilibrado. Você vê a bênção de Deus sobre todas as áreas da sua vida. Não há necessidades. E às vezes, realmente,
não há, para muitas pessoas, fica mais ou menos assim, tá bom como está. Se está, é a famosa frase que serve para qualquer coisa, né? Para qualquer área da vida. Se você acha que algo está bom, você não vai para algo melhor. É como nós falamos acerca da vida financeira. Se talvez R$1.000 está bom para você, você nunca vai para 2.000, porque está bom para você. Então você não vai buscar, não vai fazer por onde, não vai se esforçar para ir para 2.000. Se 2.000 está bom, você nunca vai para 4, nunca vai para 5. Se 5 está bom, você nunca vai para 10, porque está bom, né? Você não pensa em algo. E se a pessoa acha que o casamento está bom, nunca vai melhorar, porque para ela está bom, ela não vai fazer nada daquilo que é necessário, que é importante para melhorar a qualidade do relacionamento, para realmente viver um relacionamento harmonioso, prazeroso. Olha a palavra, prazeroso. Eu, depois de 25 anos de casado, semana passada eu disse assim para minha esposa, eu falo isso para ela direto, né? Eu falo isso para ela direto e eu falo muito em relação à família em si, né? Mas eu disse ainda semana passada para ela, nós dois, querida, nós fomos muito abençoados, né? Nós fomos muito abençoados. Eu falo para meu filho, filho, querido, fique em paz, porque Deus tem pessoas maravilhosas, né, preparadas para vocês, porque, no caso, a gente, né, que já errou tanto, eu vim realmente aceitar Jesus verdadeiramente depois de mais velho, com uma idade mais madura um pouco, e mesmo assim, quando eu dei o meu passo na direção do Senhor, com um coração sincero, fidelidade, e mostrando a Deus que eu queria servi-lo com fidelidade, e queria que Deus realmente me abençoasse, preparasse uma boa esposa para mim, e eu fui abençoado, que Deus preparou a minha esposa, e nós fomos extremamente abençoados. Eu vejo que nós fomos muito abençoados, e eu falo para meu filho, eu errei tanto, fiz tanta besteira, e Deus foi tão bom comigo, agora vocês, então, que foi criado de uma forma, né, que já vem num bom plantio, né, desde de novinho, já vem num bom plantio, que Deus não tem preparado para vocês, né? Então, é isso, é confiar em Deus e fazer o bom plantio. Mas aonde eu quero dizer, depois de 25 anos de casado, eu me sinto extremamente abençoado. Meu casamento, eu me sinto feliz, realizado, porque não é simplesmente dizer, tá bom como está. Não, tá bom se está bom de verdade. Se não está bom de verdade, não está. Porque se não está bom e eu simplesmente vai ficar como está e a tendência é piorar. Porque tudo aquilo que você acha que está bom e você não busca melhorar, não melhora. Se você não busca, não só a graça de Deus, a direção de Deus, sabedoria para viver realmente uma vida abençoada em todas as áreas, em todos os sentidos, não melhora. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes tem pessoas dizendo que está bom, que não está bom. Como eu sempre digo, o grande erro das pessoas, e a gente vê como sempre falamos, pega aí nas redes sociais, eu sou um crítico, tá, gente? Eu sou um crítico, não é que eu fico criticando os outros, eu não falo dos outros, não, eu sou, aliás, eu sou um cara que eu não caminho em redes sociais, eu não vejo postagem de ninguém. Se você, pode ficar tranquilo que eu não ando pelas redes sociais, não vejo nada de ninguém, mas de verdade, às vezes se você está em algum lugar, ou se você está passando na rua, você vê pessoas sempre fazendo uma selfie, as pessoas sentam num restaurante, fazem uma selfie, estão num lugar, fazem uma selfie, todo mundo sempre fazendo aquelas imagens para postar num grupo, para mostrar nas redes sociais, para mostrar uma coisa, quando na verdade, em boa parte das situações não é verdadeira. E se realmente as pessoas colocassem força para fazer com que fosse verdadeiro, que aquilo fosse real e verdadeiro, porque muitos postam algo bonito nas redes sociais e daqui a pouco o pau está torando, está de costa virada um para o outro, né? Se ofendendo, magoando, não é real e verdadeiro. Como eu disse outro dia, quantas pessoas que fingem ser prósperas e não são, fingem ser bem-sucedidas e não são, pagam um preço alto porque quer que a sociedade veja que ela é uma pessoa bem-sucedida, paga um preço altíssimo, e se pagasse um preço de verdade para ser, seria muito melhor, porque realmente estaria desfrutando, mas as pessoas pagam um preço muito alto para fingir, para tentar mostrar que é o que não é. Isso é um grande engano. Se eu vou pagar um preço, eu vou pagar para ser. Se eu vou pagar um preço, eu vou pagar para viver. Eu não quero fingir, eu quero ser.
Isso não vai acontecer de graça. Já estou dizendo, se eu vou pagar um preço, eu vou pagar o preço. Quer dizer, eu vou fazer. Eu vou fazer. Porque eu quero viver isso. Eu não quero viver de aparências, eu quero viver uma vida real, verdadeira. Não é mais inteligente isso? Sim ou não? Sim ou não? É muito mais inteligente. Que a gente viva, que seja realmente prazeroso. Que a nossa convivência, a minha vida seja uma vida prazerosa. Que quando chega segunda-feira, chega domingo, domingo é um dia maravilhoso, dia de cultuar o Senhor, de buscar o Senhor. Quando chega o final da tarde, qual o problema? Que termine logo o domingo, que eu quero que chegue a segunda, né? Por que chega a segunda? Porque a segunda é dia de bênção, é dia de vitória, de coisas novas. Quantas pessoas morrem de medo da segunda-feira? Quantas pessoas não têm prazer na segunda-feira? Por quê? Sinônimo de problema. Isso tem que mudar. Porque segunda-feira é dia que você está dando um passo a mais na direção do seu sonho, da sua prosperidade, da sua realização, de uma vida bem-sucedida, de uma vida abençoada. Amém, pessoal? Todos os dias, não é aquela pessoa que não vê a hora de chegar ao final de semana, não. Todos os dias são bons para você. Todos os dias são maravilhosos para você. Final de semana é a cereja do bolo só. Que aí você tem um tempo maior para passar com a família, não está com as ocupações da semana. Mas todos os dias são maravilhosos. Se você quiser sair com a sua família hoje, você vai sair. Se você quiser jantar com a sua família hoje, você vai jantar. Se você quiser ter um dia especial com a sua, você vai fazer. Todos os dias são maravilhosos para você. Não é só o domingo, não é só a sexta, não é só o sábado. Todos os dias são maravilhosos. Amém? Vamos lá. Quando o faraó deixou sair o povo, vou ter que acelerar. Deus não os guiou. Eu quero que você preste atenção nisso aqui é extremamente importante. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora, diga comigo, esse fosse o caminho mais curto. Ah, bispo, tinha um caminho mais curto? Tinha. Deus não os levou pelo caminho mais curto. Porque entendeu que o caminho mais curto não era a melhor opção para eles. Pois disse, se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e volte para o Egito. Deus sabia o que estava no coração daquele povo. Tinha um caminho mais curto, mas não era o melhor caminho. Deus não levou pelo caminho mais curto. Bispo, minha luta está demorando, bispo. Tem um caminho mais curto? Tem, mas não é o melhor para você. Entenda o trabalhar de Deus. Tudo tem um processo. A gente acha que está preparado. Só Deus sabe quando nós estamos preparados. E nós sabemos também no fundo. Todos nós sabemos, lá no fundo, se realmente estamos 100% preparados. Pode passar. Disse o Senhor a Moisés, 14:1. Digam aos israelitas que mudem o rumo. E diga comigo, mudem o rumo. Há momentos que é momento de mudar o rumo, hein? E acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira do mar, de fronte de Baal-Zefon. Faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então, diga comigo, endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Você sabe, mesmo depois que faraó deixou o povo sair do Egito para ir adorar a Deus, Deus endureceu o coração de Faraó para que Faraó perseguisse-os. A perseguição, o endurecimento do coração de Faraó tinha um propósito. Deus sabia que se Faraó não fosse totalmente, não acontecesse exatamente como aconteceu, Faraó seria um problema na vida deles a vida toda. Seria um problema sempre. Então, por isso, Deus
Mesmo depois deles saírem, Deus permitiu endurecer o coração de Faraó para que Faraó perseguisse. Todavia, eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército. E os exércitos saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos, diga comigo, os nossos escravos. É o que o diabo faz. Por isso que quando você sai, você vem para a igreja, você enfrenta uma luta violenta, porque o diabo não quer perder os escravos. Aqueles que ele vivia escravizando, humilhando, mantendo numa situação humilhante, fazendo só o que lhe agrada. Por isso que às vezes a pessoa diz: bispo, eu vim para a igreja, mas a guerra está grande, perseguição é grande. É, porque o diabo, ele não aceita perder aquele que ele estava escravizando, aquele que ele fazia o que ele queria. É por isso que acontece muitas vezes, parece que o problema continua seguindo. Passa, por favor. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desse. Diga comigo, levou todos os carros de guerra do Egito. Inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e cavaleiros de guerra de Faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e o alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pirairote, de fronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Olha, você sabe que a primeira pressão que eles enfrentaram, eles já começaram a murmuração. Foi por falta de túmulo no Egito que vocês nos trouxeram para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Ontem alguém me mandou uma reportagem que eu achei bem legal. Uma bilionária americana, ela dando um conselho, quem são as primeiras pessoas que deveriam ser demitidas numa empresa? Os reclamões. Disse: os primeiros a ser demitido em qualquer lugar deveria ser os reclamões, aqueles que vivem para reclamar. Demitam urgente, porque esse contamina no mínimo mais 10, mais 15 pessoas. Esse contamina o ambiente, contamina gente boa, influencia até gente boa. O povo de Israel, a maioria não entrou na terra prometida por reclamações, por murmurações. Começaram aqui, ó. A primeira dificuldade já começou com essa história, né? Não havia túmulos lá no Egito? Por que nos trouxe? Para morrermos no deserto? Não, não foi. Trouxe para levá-los à terra prometida. Agora não quer dizer que não teriam suas experiências, seus desafios, que fazia parte de todo o processo de amadurecimento, do treinamento, que faria parte das experiências com Deus, aprenderiam a caminhar por fé, aprenderiam a depender, veriam os primeiros milagres, as primeiras manifestações do poder de Deus, aprenderiam a obedecer, porque era um povo sem disciplina, um povo desobediente, um povo de mentalidade escrava. Então teriam que passar por um processo de mudanças. Já lhes tinha dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Não sabia nem o que queria, porque lá estava clamando a Deus que não suportava mais a situação, não suportava mais a escravidão, não suportava mais passar. É por isso que nós precisamos estar atentos, né? Vocês lembram
a semana passada, para quem não, até fiz uma gravação para segunda-feira que vem, existem algumas coisas importantes que a gente aprende na Bíblia. Quando Deus disse a Isaac, disse assim, não desça o Egito, fica na terra que eu lhe indicar e semeia nessa terra, e eu vou te abençoar. Quem lembra dessa passagem? E ele semeou naquela terra e ele colheu 100 vezes mais naquele mesmo ano. Lembra disso, sim ou não? Ele colheu 100 vezes mais naquele mesmo ano. Mas, como ele prosperou demais, enriqueceu demais, então ele despertou a inveja dos filisteus. E os filisteus começaram a trabalhar para entulhar os poços dele. Então, o primeiro poço foi o poço onde começou as confusões. Então, foi o poço da contenda. Taparam aquele poço, discutiram por causa daquele poço, poço da contenda. Ele saiu de lá e cavou outro poço. Discutiram também por causa daquele poço. Então, aquele poço foi chamado o poço do ódio. Ele saiu de lá, deixou o poço da contenda, deixou o poço do ódio e cavou um outro poço. E aí, ele encontrou um poço que ele chamou lugar de prosperidade. Agora aqui nós prosperaremos. E depois ele cavou um outro poço que chamou Berseba, que é lugar de promessa. E ali se estabeleceu. Então, olha que coisa linda. Primeiro poço, poço da contenda, diga comigo, poço da contenda. Ele saiu, ele deixou, ele cavou outro. O segundo poço foi o poço do ódio. Taparam também, discutiram por causa daquele poço, ele saiu do poço do ódio. Foi para um outro poço, cavou um novo poço, foi o poço da prosperidade, e a Bíblia diz que ali Deus deu prosperidade, e ele mesmo diz, agora prosperaremos. E depois cavaram um outro poço, que foi o lugar da promessa. E aí, fica a minha colocação para você. E se tivesse parado no primeiro poço, no poço da contenda, tivesse desistido? Nunca teria ido para o poço da prosperidade, para o lugar de promessa. Se tivesse cavado no primeiro poço, o poço da contenda, tivesse parado, ou no mínimo, tivesse ido para o poço do ódio, que também gerou contenda, e tivesse parado, não tivesse cavado o poço, o próximo poço não seria o poço da prosperidade. E se não tivesse cavado, mesmo no poço da prosperidade, não tivesse cavado um outro poço, não teriam chegado ao lugar da promessa, e é onde se estabeleceu toda a promessa de Deus, a prosperidade e a abundância. Amém? Por isso que nós precisamos estar atentos às nossas atitudes, porque às vezes, não só as nossas atitudes, é o que nós estamos passando, as lutas que nós estamos passando, porque ele não se lamentou, Deus disse assim, não desça o Egito, fica nesse lugar que eu vou te abençoar. Ele ficou naquele lugar, mas Deus não impediu que os filisteus entulhassem o poço. Ele poderia ter dito, o Senhor manda eu ficar nesse lugar, e agora os caras chegam aqui e entulham meu poço? Então por que o Senhor mandou eu ficar aqui? Ele não fez isso, ele não questionou, tapou, ele cavou outro. Quando ele cavou, foram lá e discutiram, chamou o poço do ódio, cada um dos poços tem nome. Foram discutir o segundo poço, ele cavou o terceiro. E se não tivesse cavado? Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Está entendendo ou não? Se não tivesse continuado cavando, nunca teria chegado ao lugar da promessa. Se não tivesse continuado cavando, nunca teriam chegado ao lugar da promessa. Se tivesse parado no primeiro poço, no poço da contenda, nunca teriam chegado ao lugar da promessa. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes fará hoje. Porque, diga comigo, porque vocês nunca mais verão aos egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Você vê que aqui estava o propósito, eles nunca mais verem os egípcios, que o povo que tanto os humilhou, o povo que tanto os envergonhou, que tanto fez sofrer, que amargou a vida deles, eles nunca mais veriam, mas era necessário que Deus endurecesse o coração de Faraó para que o perseguissem. E aí, o mar foi aberto, passa por favor, disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga sua vara e estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca.
Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Aí, só para encurtar, ele estendeu a mão, o mar se abriu, o povo de Israel começou a atravessar, pisando em terra seca. Faraó entrou atrás, Faraó também entrou passando no meio do mar, parecia que ia alcançar, mas era propósito de Deus, para que realmente aquilo que Deus disse, esses egípcios que vocês veem hoje, nunca mais vocês o verão. Era a única maneira, e aqui foi eliminado de uma vez por toda aquele problema de 400 anos. Aqui chegou ao fim de uma vez por todas aqueles que o oprimiram, que os fizeram gemer por 400 anos. Amém? É o que você precisa deixar entrar dentro de você. Eu estou avançado no horário. Eu não prego por pregar, não trago palavra por trazer, porque eu entendo que isso é sério demais. E se você vem num culto por vir, entendo que você está brincando com a sua vida. Porque cada mensagem, ela vai te fazer falta. Cada mensagem tem um propósito. Cada mensagem tem um objetivo. E a mensagem, eu quero sair de onde eu estou, eu quero sair da vida que eu estou, eu quero sair da vergonha, da humilhação, eu quero sair desse nível que eu estou, eu quero ir para um nível superior. Ok, Deus tem isso, mas eu preciso entender o que eu preciso fazer, porque Deus quer realmente me tirar dessa situação, Deus quer realmente me levar para um outro nível, para uma outra vida, só que tem coisas que eu preciso fazer. Tem atitudes que eu preciso tomar. Tem coisas que eu preciso fazer para que nunca mais eu volte a viver o que eu vivi. Eu volte a passar pelo que eu passei, ou tenho passado há anos. Amém? Pega o teu propósito, segura no seu coração e fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Quando eu comecei a leitura, eu comecei mostrando a vocês, antes de sair, vocês vão preparar um cordeiro sem defeito. Diga comigo a palavra sem defeito. Sem defeito. Isso significa que não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Nós não podemos tratar as coisas de Deus ou dar a Deus qualquer coisa. Não, é sem defeito. Vocês vão pegar do sangue desse cordeiro, vão passar nos umbrais da porta. O sangue de Jesus tem que realmente estar na tua vida. Passado nos umbrais da sua porta, na porta do teu coração, na tua vida, porque é a única garantia que temos que o destruidor, que tem destruído, devastado, arruinado com a vida de tantas pessoas lá fora, inclusive cristãos, não tenha poder sobre a tua vida, não tenha acesso na tua casa, no teu casamento, sobre os teus filhos, sobre o teu negócio, é que realmente o sangue de Jesus esteja na tua vida, na tua casa e em tudo que te pertence. Antes de sair, vocês vão comer o pão sem fermento. Tira o pecado, tira a corrupção. Tira o que contamina. E comer o cordeiro, cabeça, pernas e vísceras. Tem coisas que não é fácil engolir.
mas queremos vencer? Então temos que engolir. Eu quero vencer? Porque muitas pessoas dizem, isso eu faço, mas isso eu não faço. Eu sou da seguinte opinião, ou a gente quer, ou a gente não quer. Ou você quer vencer, ou você não quer. Porque se você impõe condições, limites, então você quer do seu jeito. E eu sempre digo, desde o início do propósito, estou dizendo assim, se a gente pudesse mudar algumas coisas na vida da gente, a gente já teria mudado. Então não precisava nem estar aqui para esse propósito. Muitas coisas já teriam sido mudadas, muitas coisas já teriam sido resolvidas. Mas nós precisamos entender e aprender a fazer aquilo que é bom para nós e não o que temos vontade de fazer. É bom? Vai trazer bênção? Vai me trazer vitórias? Vai me trazer a bênção de Deus, o poder de Deus sobre a minha vida? Então, eis-me aqui, eu estou pronto a fazer, Senhor. Eu estou pronto a fazer. Até porque, vida você só tem essa, e o que você está plantando hoje é o que você vai plantar, colher amanhã, e nós precisamos entender como eu quero terminar os meus dias. Uma vida vitoriosa, uma vida honrada, vivendo realmente as extraordinárias promessas de Deus, ou já me acostumei a não ver nada se cumprir na minha vida? Porque a gente pode se acostumar também. A gente pode se acostumar e caminhamos com uma fé natural, colhendo somente resultados naturais. Mas a fé sobrenatural vai gerar resultados sobrenaturais na tua vida. E o que nós queremos são resultados sobrenaturais, experiências sobrenaturais. Então entenda que você deve viver uma fé, a fé do sobrenatural. E você vai viver experiências sobrenaturais. Eu não sei o que poderia ser cabeça, pernas e vísceras, mas tem muitas coisas que muitos conseguem discernir e entender. Que tem coisas que não é fácil engolir, mas eu quero vencer. Então eis-me aqui, Senhor. Eu vou comer, eu vou engolir o que eu tenho que engolir, eu vou passar pelo que eu tenho que passar, eu vou fazer o que tem que ser feito, porque eu quero ver a Tua glória na minha vida, eu quero ver o Teu poder na minha vida, eu não quero mais ser escravo da derrota, escravo da vergonha, escravo da humilhação, escravo da miséria, escravo de um casamento infeliz, um casamento de aparências. Eu não quero ser mais escravo de uma enfermidade, de uma angústia, de uma tristeza, de uma depressão. Eu não quero ser mais escravo. Eu quero uma vida gloriosa, eu quero a paz que excede todo o entendimento, eu quero essa vida abundante, eu quero essa prosperidade, ausência de necessidade na minha vida, eu quero ter experiências extraordinárias com o Senhor. Eu não quero nenhuma área da minha vida arruinada, nenhuma em ruínas. Eu quero realmente todas as áreas da minha vida restauradas, tudo de pé, tudo vivo, tudo sólido. Que não haja nenhuma área da sua vida que seja frágil, mas que todas as construções da sua vida sejam sólidas. Fale com Deus. Fale com Deus e diga: Senhor, eu quero, Senhor, chega de vergonha, chega de humilhações. Eu não tenho, no tempo de Neemias viveram mais de uma década. Essa referência de hoje foram mais de 400 anos. Se porventura alguém não tem o propósito dos 52 dias, e você deseja o propósito dos 52 dias, eu vou pedir os obreiros para passar e você pode pegar, mas não é quem esqueceu o seu, tá? Não é quem esqueceu, é quem não tem o propósito de 52 dias. Se você quer, dá um sinal ao obreiro, o obreiro vai entregar para você e você pode entrar conosco nessa fé, praticando essa fé para restaurar a sua vida, ir para um outro nível, uma vida gloriosa, uma vida extraordinária. E diga aí, você que entendeu a mensagem, diga a Deus: Senhor, eu quero fazer
Não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Eu quero fazer o que vai trazer resultado à minha vida. Eu quero a minha vida restaurada. Eu quero a minha vida abençoada. Eu quero, meu Deus, todas as áreas da minha vida totalmente edificadas, abençoadas. Eu não aceito, Senhor, ouvir falar de um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus tão extraordinário, e não viver, não ter essas experiências maravilhosas com esse Deus. Eu não aceito a escravidão, eu não aceito a vergonha, eu não aceito uma vida amarga. Israel estava lá vivendo 400 anos de amargura, 400 anos de uma vida amarga, 400 anos, gemendo, humilhados, envergonhados. Não, se posicione e diga não, não, não. Eu não tenho 400 anos. Aliás, eu não aceito mais nem um ano como está. Nem um ano da mesma forma. Eu estou determinado. É nesses 52 dias que a minha vida vai para um outro rumo. É nesses 52 dias que eu vou para um outro nível. É nesses 52 dias. É tempo de restauração na minha vida. É tempo de restituição. Eu quero a minha vida restaurada. Eu quero uma vida próspera, abençoada em todas as áreas.